Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Bolsonaro, ao ficar 2 noites na Embaixada da Hungria, não saiu do país. E não há nenhuma comprovação de que ele tenha se comunicado com outros investigados. É a conclusão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Alexandre de Moraes foi para Gonet porque o dono da ação é o Ministério Público. Quem tem a iniciativa de uma ação é o Ministério Público, não é o juiz. Então ele foi perguntar para o Ministério Público. O Ministério Público disse não houve nenhuma infringência de medidas cautelares, portanto, não há nenhuma medida restritiva a ser adotada em relação a Jair Messias Bolsonaro, porque não é crime ele dormir numa embaixada e ir lá para conversar com as pessoas de um país amigo. Bom, por falar em Supremo, o Supremo, com mais condenações de ontem, já está com um total de 173 condenações de pessoas que não têm foro privilegiado, mas estão sendo julgadas no Supremo. As condenações vão de 13 a 17 anos. São pessoas que estão sendo condenadas por tentativa violenta de derrubada do Estado de Direito. Ninguém estava armado lá, ninguém estava querendo derrubar o Estado de Direito, mas enfim, foram condenadas, né? Sem antecedentes, sem armas, sem defesa, né? Os advogados se queixam que não tiveram defesa para isso. Agora vejam só, além de Luiz Cláudio, filho de Lula, que está lá apontado como infrator da Lei Maria da Penha, em relação à mulher com quem ele viveu por 2 anos, agora outro filho de Lula, o conhecido Lulinha, aparece também num caso aí, o Fábio Luiz. O contador dele e a mulher do contador, os dois juntos, ganharam 640 vezes na loteria. Isso é muito mais que aquele João Alves, que foi apurado lá nos anões do orçamento. Muito mais. Ganharam na Loto Fácil, na Mega Sena e na Quina, segundo a Polícia Federal. Eles apostaram quase 5 milhões e ganharam 21 milhões. A Polícia Federal está investigando isso e também as ligações deles, contador de Fábio Luiz, e que já fez trabalhos para Lula, com o PCC. Aliás, estourou agora uma operação em que o pessoal que está lavando dinheiro para o PCC, lavando patrimônio também para o PCC. Envolve empresa de ônibus de São Paulo lá para o PCC. Bom, gente, eu falei em São Paulo, queria dar um conselho aí para os coleguinhas de São Paulo, que toda hora chamam o Porsche desse acidente que matou um motorista do Uber, desse jovem de 24 anos que foi solto e agora estão discutindo muito o assunto. Porsche não é um carro de luxo. Porsche é um carro caro, mas não é de luxo. É um carro esporte. Carro de luxo é um Maybach, é um Mercedes 500, é um BMW 750, mas um carro esportivo é um carro esportivo e há carros esportivos muito caros. E só para terminar, coincidência ou não, Milei e a general-comandante da área sul dos Estados Unidos se encontraram em Ushuaia, como dizem os argentinos. A gente chama de Ushuaia, mas é Ushuaia a pronúncia argentina. Se encontraram lá e estão acertando uma base comum argentino-americana, ao mesmo tempo em que se anunciou que o porta-aviões George Washington, que é da classe Nimitz, é um gigante, acompanhado de um destroyer, está se deslocando para o sul. Temos Venezuela brigando com a Guiana, agora com... A Venezuela é um caso à parte. Mas a Argentina estava com o governo de Fernandes de braços com a China e a Venezuela também. Parece que agora Milei está dizendo para os americanos, nós somos americanos e há um Tratado do Rio de Janeiro de Defesa Continental, que nos obriga a sermos solidários, inclusive militarmente. Só para lembrar, né, no início do governo Lula, 2 belonaves iranianas consideradas terroristas pelos americanos encontraram abrigo no porto do Rio de Janeiro. De Foggia, Itália, Alexandre Garcia. A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.